E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Vamos à reflexão de hoje. Mas antes de mais nada, mandem notícias. O Pai continua com saudade. Chegamos ao capítulo 36 do livro do Gênesis. Mas é interessante que o capítulo 36 ele vem falar apenas sobre os descendentes de Esaú. Ele vem falar sobre os descendentes de Seir, os reis e chefes de Edom. E aí é uma leitura com os nomes, né? Dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, mas é um registro histórico, né? Um catálogo sobre aqueles que seriam os filhos de Esaú, filho de Isaque. No capítulo 37, já vem contar a história dos descendentes de Jacó, irmão de Esaú. E é interessante que no capítulo 37 já começa a trazer uma ênfase sobre a vida de José, um dos filhos de Jacó. E o texto vem narrando que José ele se torna o filho preferido, o filho querido, o primogênito, né, da esposa, o primogênito de Jacó, com quem teve filho com Raquel. Não era o primogênito de Jacó com relação às outras mulheres, né? Jacó assume uma afeição por ter sido o primeiro filho que ele teve com Raquel. Mas isso se torna isso vem trazer um sentimento muito negativo aos outros filhos mais velhos que José. E aí seriam 10 filhos, né? Jacó simplesmente entrega o seu amor a José e acaba nutrindo nos seus próprios filhos um sentimento de inveja, um sentimento de uma inquietação, né, de ciúmes. E José ainda se torna aquele irmão. O texto vai dizer que José vinha e contava tudo que os irmãos faziam de errado, levava os irmãos a odiarem mais ainda a sua pessoa. Ele tem 2 sonhos e conta esses sonhos para os irmãos, conta esses sonhos para o seu pai. E nesses sonhos a ideia era que todos eles, os irmãos e seus pais, se curvariam diante do próprio José. O próprio Jacó, ele questiona, ele pergunta a seu filho: será que você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos nos curvaremos até o chão, entendendo que você terá domínio sobre nós? Os irmãos odiaram mais ainda José, mas o texto diz que Jacó guardou aquilo no coração. E um pouco para a nossa reflexão nesse dia é pensar que Jacó sabia que algo espiritual, algo de Deus estava acontecendo. Ele não repreendeu, ele não trouxe nenhuma declaração, de acordo com o texto, ele não trouxe nenhuma declaração de erro, né, de falha em José. Ele simplesmente guarda no coração entendendo que tinha algo de Deus para acontecer no futuro. Assim como Maria, quando observava as coisas que aconteciam com Jesus, os textos vão trazer essa mesma ideia de que Maria guardava no seu coração aquilo que ela percebia dentro do agir de Deus. O texto segue e a gente vai observar que os irmãos de José se colocam numa condição de matá-lo. Mas Rúben, um de seus irmãos, tenta protegê-lo e orienta os irmãos: não façamos isso. E à medida que Rúben tenta
negociar esse livramento, né, do seu irmão. Eles lançam José numa cisterna seca e ficam ali lanchando e conjecturando o que iriam fazer. O texto vai dizer que passavam por ali uma caravana e essa caravana seria a solução para eles, porque eles têm a ideia de não vamos matá-los, não vamos matá-lo, não vamos carregar sangue, o sangue dele nas nossas mãos, mas nós vamos vendê-lo e ainda vamos ganhar alguma coisa. O texto diz que José foi vendido para essa caravana como escravo. E ali eles se livram do seu irmão. José agora caminha rumo ao Egito. Rúben, retornando, percebe que o irmão não está ali. E os seus irmãos então decidem enganar o pai. A gente volta nos textos anteriores e observa que essa família sempre carregou um traço de engano, de falta de caráter nas suas decisões. Após vender o irmão, eles se apropriam daquela túnica tão especial. O pai havia presenteado José com uma túnica especial, mais um dos motivos de ciúme de seus irmãos. Eles pegam essa túnica, mancham de sangue e mandam a túnica para Jacó, e avisando que essa túnica foi encontrada foi encontrada no caminho, e pede para o pai identificar se era ou não a túnica de José, levando o pai a entender então que o filho havia sido destroçado por animais selvagens. O texto afirma que Jacó se entristeceu de uma maneira que não mais aceitava consolo de ninguém. Ele havia entrado num processo de luto. Não havia mais o filho querido ao seu lado. E a gente pensa como essa família vai sobreviver com essa história. De que forma os filhos vão avisar o pai, depois de quanto tempo, sobre o que havia acontecido. Eu quero pensar durante a leitura, a reflexão do capítulo 37, é justamente sobre isso. Nós vamos nos concentrar nesse sentimento. A gente está falando de pais, a gente está falando de filhos, a gente está falando de uma falsidade, né, de uma falsa informação. A gente está falando de um gesto de escravidão, vender o irmão para uma escravidão. Até então, o menino livre, agora escravo, os irmãos carregando o que seria o custo, né, o benefício dessa venda, carregavam moedas de prata, 20 moedas de prata. E aí eu quero fazer uma reflexão nesse cenário. Filhos do pai. Como uma família consegue viver a partir desse contexto, a partir dessa história, sabendo que o pai sofre um luto, que não aceita consolo de ninguém, e sabendo que o filho não está morto, mas eles permaneceram firmes na ideia de deixar seu pai viver esse sofrimento, declarar que vai levar até o túmulo as suas lágrimas pela perda do seu filho. Como é que essa família se desenvolveu ao longo dos anos seguintes, carregando esse sentimento? Será que em algum momento essa culpa pesou? A gente vai continuar lendo os próximos capítulos para entender o que foi acontecendo. Mas por aqui ficamos com essa reflexão. Como anda o nosso sentimento entre os nossos irmãos? Será que a competição
Será que o sentimento, a sensação de que de repente um irmão tenha mais significado do que outro irmão diante do Pai? Será que esse sentimento que nós vamos carregar é um sentimento de ciúme, também de tomar decisões, de jogar o nosso irmão na cisterna e de, na primeira oportunidade, vendê-lo como escravo para uma caravana que passa? Filhos do Pai, que tenhamos o compromisso de zelar e cuidar dos nossos irmãos, porque assim certamente nós levaremos felicidade ao coração do Pai. Que assim seja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.